gente está ali? Como é que se fazia para apagar o incêndio? Foi aí que a gente contou na história no passeio, né? Como é que as pessoas faziam, quem eram os responsáveis sem a incorporação do bombeiro. Então, por trás de um monumento, por trás, às vezes, que nem a gente disse, de uma pista que a gente está tropeçando lá, você vai ter muita memória, muita história para contar. Eu vi que vocês fizeram um trabalho de investigação a respeito da aparição da Nossa Senhora das Lágrimas. O que vocês descobriram? Como é que foi isso? Nossa Senhora das Lágrimas teve a irmã Amália, né, que morou aqui em Campinas, e ela que recebeu, né, a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, que ocorreu no convento, fica ali próximo da Avenida Benjamin Constant, no centro de Campinas. E através, né, ela não foi apenas uma aparição, e ela teve outras aparições, também correu na Matriz. E hoje, né, está cada vez mais a Igreja Católica trazendo essa história, né, para a igreja e para a sociedade, sobre as aparições e os milagres que surgiram, né, após a aparição e o que foi deixado de legado para a irmã Amália. O Ivan acho que pode estar completando também um pouco sobre... E você falou, é isso que o Diego falou mesmo, e aí só complementar que a gente fez em 3 episódios, né, Diego? Essas aparições da irmã Amália. A ideia nossa foi caminhando pelas aparições de irmã Amália, né? A gente começou no convento de Jesus crucificado, depois a gente foi para a catedral e terminamos no convento das irmãs em Valinhos. Tiveram outras aparições de outras santas também? Ou foi essa em específico que vocês analisaram? Em Campinas, sabemos só dela. Só dela, de Nossa Senhora das Lágrimas. Nossa Senhora das Lágrimas, isso. E aí? Certo. Campinas, ele tem os seus heróis. Que história é essa de um garoto de 9 anos que ganhou um obelisco em Campinas? O Aldo Chiorato. É? É o nosso, se Deus quiser, é o nosso futuro passeio, né, Diego? Isso. Nós estamos para fazer um passeio, estamos construindo, né, o roteiro, que será na Vila Industrial. E a gente vai trazer para esse passeio a história desse garoto, o Aldo, que foi na época da Revolução de 32 e teve bombardeios, né, na cidade de Campinas. Então, o Aldo ele foi um jovem valente, né, ao qual recebeu uma missão muito importante, porém, essa missão dele foi interrompida através dos bombardeios, ao qual tirou a sua vida. É a única criança que está dentro do obelisco de São Paulo. É o Aldo Chiorato. É em São Paulo, não está em Campinas. Não, ele está em São Paulo. Quando ele faleceu... Mas ele foi campineiro. Campineiro. Ele foi enterrado no Cemitério da Saudade e depois, com o obelisco, ele foi transferido para lá com grandes salvas e um grande evento foi levado para o obelisco, sendo a única criança enterrada lá no obelisco. É uma história trágica, uma história curiosa. Exato. Tem mais algum outro herói de Campinas que você destacaria? Acho que temos vários heróis, né, Diego? Vamos lá, discorre aí pra gente. Cada um por um lado. Acho que o Mestre Tito, a gente falou um deles, né? Que a gente fez também os episódios sobre o Mestre Tito, onde está enterrado. Vamos falar um pouquinho sobre ele? O Mestre Tito, ele nasceu na África, ele foi escravizado, trouxeram para o Brasil aos 11 anos de idade. Chegando em Campinas, ele foi curandeiro, né? Através desse trabalho como curandeiro, ele ganhou respeito na cidade. Ele conseguiu conquistar a sua abolição, conquistar a sua liberdade, né? Através do trabalho. E ele conseguiu também a da família, né? De sua família. Ele foi respeitado, médicos da cidade o procuravam, a população procurava. E ele teve um grande projeto que ele idealizou, construir uma igreja para que o povo negro pudesse frequentar e entrar. Essa igreja é a Igreja São Benedito, ao qual ele não conseguiu ver pronta, né? Ele faleceu antes antes da construção da Igreja São Benedito. E a gente tem no nosso canal, um episódio também, onde está enterrado o Mestre Tito. Porque ficou um mistério, né, em torno disso, porque algumas pessoas diziam que ele estava no Cemitério da Saudade e outras que ele estava dentro da Igreja São Benedito. Então, através de pesquisa, de artigos publicados, jornais, e essa investigação que nós realizamos, a gente concluiu, e aí para aqueles que querem saber, acompanhem lá no nosso canal esse episódio onde está enterrado o Mestre Tito. Muito bem, vale lembrar que muitas das histórias, ou quase todas as que nós estamos conversando aqui, pode ser encontrado no Instagram de vocês
e também no canal, não é isso? Isso, no Instagram e no YouTube, então os episódios. E agora também entramos no podcast também, né, Diego? Exato. Perfeitamente. Então, o pessoal que está acompanhando, @CampHistory, pode estar nos seguindo e vendo todos esses episódios. E é o que a gente sempre fala, são histórias com base em documentos, em livros e também através dos guardiões da memória. Exato. Que a gente tem que lembrar sempre disso, que há muitas pessoas que conhecem a história, então a gente vai atrás dessas pessoas para poder disseminar tudo sobre Campinas e região. Que o nosso foco também não é só Campinas, né? A gente Bem trata lembrado. da região Toda a metropolitana. Podemos falar um pouco também depois sobre... Porque Campinas ela foi a primeira cidade a se tornar metrópole fora de capitais. Né? Exato. Sempre foi um marco importante para a cidade. Agora, Largo Correia de Melo. O que a gente pode falar sobre um crime que aconteceu lá no passado? Bom, o Largo Correia de Melo, a gente... Até os nomes, né? A gente sempre menciona. Quando você vê uma placa e encontra um nome ali, é sempre bom entender quem foi essa pessoa. Porque Como vocês mesmos dizem, se tem nome, tem história. se tem nome, tem história. E aí a gente descobriu o livro, né? Quem matou a mãe de Carlos Gomes? Né? Uma pergunta para descobrir quem matou a mãe de Carlos Gomes. E a gente foi investigar essa história com base no livro. Começamos a pesquisar os pontos que ocorreu esse crime que a gente não conhecia e muitas pessoas também não conheciam, que a mãe de Carlos Gomes foi assassinada em Campinas. E ela foi assassinada, né? Eu acho que já trazendo, na Praça Correia de Melo. E aí a gente investigou quem foi Correia de Melo, que foi um boticário, um médico legista na época, que investigou ali o assassinato, que descobriu a forma que ela foi morta. Mas a gente não vai dar muito spoiler aqui, senão vai contar toda a história. As pessoas podem também estar acompanhando e futuramente a gente terminou os 3 passeios que realizamos em busca da história. Futuramente vamos estar promovendo mais passeio pelo centro de Campinas, onde as pessoas podem conhecer patrimônios, passar pela Praça Correia de Melo, entender como ocorreu esse crime, né, quando ocorreu, e poder visitar museus, que a gente passa também pelo Museu Carlos Gomes. É um lugar maravilhoso, as pessoas... Nossa, o feedback foi muito importante, né? Todos que visitaram ali, muitos não conheciam e ficaram admirados da preservação que tem lá dentro do Museu Carlos Gomes. Então, as pessoas todos estão convidados aí para acompanhar o nosso canal e para os próximos passeios A gente pode deixar o Eric dar o feedback dele pro pessoal, né? Falar sobre... Cara, excelente. Não, foi muito bacana mesmo, me surpreendeu. Inclusive, o próximo tema que a gente vai entrar tem relação com esse passeio turístico que eu participei, que é o Beco do Inferno. O que tem por trás desse local? Que é uma viela, aquilo? Eu passei lá, é uma rua, uma viela. O que é exatamente o Beco do Inferno? Acho que pode ser considerado, né? Hoje se chama Travessia. Uma travessia. Vicente de Paula. E ali teve várias passagens, né? A gente costuma dizer que Campinas, às vezes pode estar num local que nem a gente mencionou sobre o Largo do Rosário, que teve a igreja, teve cemitério, hoje tem a praça, então há sempre várias transformações. O Beco do Inferno também, ele passou por vários momentos. Teve um momento ali no beco que fica próximo do Largo das Andorinhas, bem próximo também à Escola Carlos Gomes, Prefeitura. Ali já foi um ponto onde eram negociados os escravos. Ali foi um ponto onde também os escravos eram chicoteados, onde recebiam o seu castigo. E ali também teve o período, né, de quando assassinaram a mãe de Carlos Gomes, que ali também era um local conhecido como noturno, né, um espaço noturno, onde tinha pessoal, bares, onde o pessoal jogava cartas. E o Beco do Inferno... Era um lugar de prostituição e ficavam malandros da cidade, vamos dizer assim, também em outro período da história também, né? Pós-escravidão, né? Exato. Assim. Ali tem bastante energia, né? Vamos dizer assim. Cara, de verdade, quando eu passei ali, eu ia citar exatamente isso. É um lugar carregado, realmente, um lugar né? carregado. Acho que mesmo que vocês não tivessem trazido as informações, só de passar ali, você sente, cara, aconteceu alguma coisa nesse lugar aqui, né? É um lugar que carrega energia ali, né? Tanto que a gente viu que tem pessoas que passam ali e fazem até o sinal da cruz, né? Quando passa ali. É mesmo? Já observei, assim, conforme a gente passa ali.
a pessoa, às vezes, quando conhece essa história que o Diego trouxe, essa passagem, o pessoal acaba trazendo essa energia, né? Tem gente que tem, cada um tem a sua energia. Então, é um lugar que tem muita história ali. Campinas tem a história de algum lugar assombrado?